Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho. Estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta sexta-feira nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, dos versículos 54 a 58. O Evangelho nos diz assim: Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: De onde lhe vem essa sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: É só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje vemos nesta passagem do Evangelho de São Mateus, Jesus mais uma vez percebendo a falta de abertura do coração daqueles que ouviam os seus ensinamentos, as suas pregações e suas palavras. A palavra vai dizer aqui no Evangelho que Jesus retorna para a sua terra, Jesus volta para Nazaré. Jesus que passava por vários lugares, né? Jesus não se prendia apenas num lugar só, né? Mas a missão de Jesus ia muito mais além. Por isso é que Jesus ia para muitos outros lugares, outras aldeias, povoados, sinagogas. Mas agora Jesus ele volta para a sua terra, Jesus ele volta para Nazaré. E nós vemos, queridos irmãos e queridas irmãs, que em vários lugares por onde Jesus passou, principalmente em lugares de região pagã, afastada do povo judeu, vemos que ali Jesus pôde experimentar a frutuosidade da sua missão, né? Do seu apostolado, do seu ministério, né? Muitas pessoas ali em muitos desses lugares foram tocadas por aquilo que Jesus pregava, por aquilo que Jesus falava, por aquilo que Jesus fazia, né? E o coração e a vida dessas pessoas era transformada, era mudada, né? Ou seja, Jesus em vários lugares, Jesus pôde operar, né? Muitas graças, né? Muitos milagres. Mas nós vemos que aqui agora é diferente, né? Jesus, ao voltar para a sua região, para a sua terra, para a sua cidade, em Nazaré, algumas pessoas ainda olham para Jesus e ainda não conseguem compreender, né? A força de Deus que está sobre ele. Aliás, a força de Deus que é o próprio Cristo Jesus. Ele é Deus, o Senhor. Né? Humanamente falando, embora isso pudesse ser difícil, né, para aquelas pessoas, né, essa era a expectativa messiânica do povo judeu, né? Ou seja, o povo, diante da sua fé, esperava, né, a vinda do Messias. E agora ele ali está, né? O Messias, o Salvador, Jesus está ali. Mas muitas pessoas ainda não conseguem enxergar, né? Não conseguem perceber, apesar de testificarem, como vai dizer o Evangelho aqui, né, a força das suas palavras, né, a grandiosidade dos seus ensinamentos e das suas obras, né. Em alguma outra passagem do Evangelho, uma pessoa vai dizer assim para Jesus: Jesus, nós cremos que tu viesses da parte de Deus, porque as coisas que tu fazes, somente Deus poderia fazer. Então veja que essa realidade, né, de que muitos ali ainda não conseguem, né, se abrir e entender, né? Por isso há esse questionamento, né, no coração, na mente de muitas daquelas pessoas ao dizer: de onde vem tudo isso que este homem está falando? Né? De onde vem toda essa sabedoria, toda essa graça? De onde vem todo esse poder, essa força dos sinais que ele opera? É interessante a gente perceber que muitos dos seus conterrâneos ali talvez tivessem a mesma sensação de Nicodemos naquela noite,
Está tão claro, né? Vamos dizer assim, né? Perceber o que Jesus fala, o que Jesus está mostrando, né? Que é impossível não crer que Ele é de fato o Salvador, o Messias, né? Que Ele é o esperado. E veja que é exatamente essa visão limitada, né? Que muitos têm ali. Né? Veja, eles olham simplesmente Jesus, o homem, a pessoa de Jesus, a tal ponto que eles vão dizer, né? Mas Ele não mora aqui perto de nós? Né? Ele não é nosso vizinho, ele não é filho de José, carpinteiro, ele não é filho de Maria, né? A sua família nós não conhecemos quem somos, ou seja, né? A dificuldade que muitas vezes nós temos, né? De perceber o que Deus faz na vida, né? De uma pessoa, quando essa pessoa muitas vezes é testemunha do Evangelho. Né? Ela comunica a graça que um dia ela viu, que um dia ela recebeu, que um dia ela experimentou. E aqui, meu irmão, minha irmã, que eu gostaria de partilhar esta reflexão com você nesse minuto de bênção. Nós também muitas vezes, assim como Jesus, podemos fazer isso também com relação às pessoas que estão à nossa volta. Às vezes nós podemos, vamos dizer assim, fazer acepção de pessoas, né? Julgamentos, talvez, de pessoas, por conta daquilo que as pessoas nos falam, por conta daquilo que as pessoas nos transmitem. Né? É como se nós pudéssemos dizer assim, né? Não, essa pessoa ela não pode dizer para mim essas palavras de Deus, essa pessoa ela não pode pregar para mim, essa pessoa ela não pode orar por mim, como se aquela pessoa fosse menor ou inferior, porque como Jesus ali, né? Nós conhecemos aquela pessoa, conhecemos o dia a dia daquela pessoa e de repente até conhecemos as suas fraquezas, né? Mas aí está o mistério, né? É na humanidade, na nossa limitação, da nossa pequenez humana, que opera a grandeza de Deus. E aí está o sentido da fé, né? Veja que interessante, né? O texto termina dizendo que Jesus não pôde fazer muitas coisas ali. Né? É uma pena, na verdade, querido irmão, querida irmã. É lógico que Jesus poderia fazer porque Ele é Deus. Se Ele quisesse um estalar de dedos, Ele poderia fazer. Mas aqui está o detalhe para nós, neste minuto de bênção. Ainda que Jesus quisesse, né, a chave que opera a graça de Deus em nossa vida é a nossa confiança, é a nossa fé, é a nossa abertura de coração. Somente quando nós nos exponhamos, né, a abrir o coração e dar esse assentimento da fé, é que Jesus de fato pode operar milagres, né, grandezas, né, operar a sua graça em nossa vida. Então hoje, querido irmão, querida irmã, que nós possamos por um instante, né, nesse minuto de bênção, olhar para o nosso coração e perceber, né? Jesus ele vai dizer ali nesta passagem, né? Um profeta ele não é bem aceito na sua pátria, né? Infelizmente há muitos profetas perto de nós, talvez dentro da sua casa, querido irmão, querida irmã, pessoas que um dia foram batizadas no Espírito Santo, pessoas que um dia tiveram um encontro, uma experiência tão forte com o Senhor, que as suas vidas foram tocadas e transformadas, e por isso essas pessoas anunciam, evangelizam, né, testemunham o nome de Jesus, e nós de repente não cremos, né, nelas, porque nós achamos que aquela pessoa é como Jesus ali, né? Ela não é ou não poderia ser verdadeiramente o que ela está testemunhando. O Evangelho termina dizendo, né? Jesus não pôde fazer ali grandes coisas porque faltava fé naquelas pessoas. Eu imagino que você já ouviu, né, e conhece muito bem aquele ditado popular, né? Santo de casa não faz milagre. E faz, irmão, e faz. Porque quem faz não é o profeta em si, mas a força de Deus está sobre aquele profeta, está sobre aquela pessoa. O questionamento daquele povo, de onde vem essa graça, vem de Deus. Não importa quem seja, vem de Deus. Se nós muitas vezes enxergamos não a pequenez da pessoa, né, que nos prega, que reza, que fala por nós, que partilha, que testemunha a palavra de Deus, se nós não olhamos para a pequenez dela, mas enxergamos a riqueza de Deus que está sobre a vida dela, então nós podemos testemunhar e experimentar as maravilhas da graça de Deus. Que hoje, meu irmão, minha irmã, você seja esse profeta, né? Deus espera que você seja
dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, do seu local de trabalho. Você não se deixe apequenar por conta talvez da incredulidade que muitas pessoas têm, né, em ouvir você, né, ouvir o seu testemunho, ouvir o seu anúncio. Não, que hoje nós possamos, como Jesus, né, independente que as pessoas valorizem ou creem naquilo que nós pregamos, que a gente continue sendo profeta do Senhor. Porque, como vai dizer o Evangelho, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aquele que um dia encontrou Jesus, ele continua anunciando, ainda que muitos não creem na sua pregação, no seu testemunho. Que a bênção de Deus esteja sobre você e a sua família.